chega a mensagem ali, eu vou olhar um cara me oferecendo academia. E ele foi falando, e eu fui gostando da conversa. Só que a hora que ele falou o preço, eu ri, né? Era 1.200.000 que ele queria na academia. Aí eu falei, não, irmão, não tem esse dinheiro não e tal, não sei o quê. Quando eu parei de conversar com ele, aí minha esposa olhou pra mim e falou assim, porque ela me conhece, né? Tu não arruma loucura não. Eu falei, não, amor, mas não tem como arrumar loucura não tem de onde eu tirar 1.200.000 não. Beleza. Só que aí, eu dei uma saída pra ir na casa da minha irmã e na volta eu passei em frente à academia. A hora que eu olhei a placa assim, eu pensei, não tô fazendo nada, eu vou parar aqui, né? Aí ele, não, deixa eu te mostrar lá em cima. Na hora que eu subi no segundo piso, aí eu fiquei encantado. Eu falei, rapaz. Aí eu olhei o terceiro piso, falei assim, tu pega uma casa no negócio? Ele falou, pego. Eu comprei no mesmo dia a academia. Cara, não existe limite pra um cara que sonha e tem amor no que faz. Sai de lá com o negócio fechado. Tem uma frase que eu gosto de dizer, Márcia. Se tem muito tempo que ninguém te chama de doido, pode ser que você tá ficando acomodado. Me chamam direto, até a família. Até a família. Eu lembro que eu falei assim, não amor, eu não preciso. Quero comprar pros nossos filhos. Muitas pessoas dizem isso da boca pra fora. Mas pra mim é real. A minha família é meu maior patrimônio. Porque quando eu perdi tudo, foi o amor à minha família que me fez continuar. Eu emociono assim. Eu lembro que eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos, sabe? Ele era polícia, o bandido matou ele. E nessa época que eu quebrei, um dia eu tava conversando com meu irmão, e meu irmão falou assim, Marcelo, tu não tá muito importando por nada na vida não. Eu falei, tô não, rapaz, eu te falar a real assim, eu acho que se eu morrer ou não faz diferença não. Eu nunca tive vontade de tirar minha vida. Mas assim, aquela angústia grande, sabe? Vazio de... E aí o meu filho tinha 7 anos. Aí ele perguntou pra mim assim, mas e o Thiago, como é que vai ficar? Mano, na hora que ele falou aquilo pra mim, cara, foi como se me arrebentasse por dentro, sabe? Tanto que eu digo isso pra minha família, sabe? Pai não é forte, a força do pai são vocês. Sem vocês eu não seria nada. Então, pra mim, a minha família é meu maior patrimônio. Sejam muito bem-vindos ao RomaniCast. Nesse episódio nós vamos falar sobre mentalidade, falar sobre negócios com uma pessoa que eu admiro demais. Foi meu professor de jiu-jitsu, é dono de academia, tem vários negócios, já quebrou a empresa, tenho certeza que tem muito a compartilhar com vocês. Uma família maravilhosa. Eu tô aqui com o Marcelo Galdino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mamãe. E para o pessoal te conhecer, se apresenta para quem está te vendo pela primeira vez agora. Então, meu nome é Marcelo Galdino, né? Como o Romani falou, eu tive empresa de revenda de carro em Brasília. Eu quebrei em 2007, eu tinha 3 empresas. Depois de um tempo eu mudei para Patos de Minas. Voltei para a minha raiz, que é a arte marcial, né? Graças a Deus, vem trilhando por esse caminho até hoje. Vai para 17 anos dando aula. E abri o canal do YouTube em 2015, há 15 anos atrás, perdão, né? E foi dando muito certo o canal do YouTube, e dali eu comecei a produzir cursos, e hoje eu vendo curso para o mundo inteiro. Hoje eu tenho quase 30 franquias da minha academia, tem fora do Brasil também. Agora eu entrei na área da musculação também, tem academia de musculação, e a gente vem trabalhando aí. Se for para ter uma estimativa, você tem ideia de quantos cursos você já vendeu, somar tudo? Eu acho que eu não dou conta não, teria que dar um confere no site, mas assim, é muita coisa, porque, por exemplo, eu tenho 63 cursos, certo? Por exemplo, tem um curso que um rapaz me perguntou esses dias, eu fui olhar, eu vendi mais de 5 mil dele. Nossa! Só dele. Eu tenho mais de 18 mil alunos. E 18 mil alunos, sendo que vários alunos compram mais de um curso, sim, então são provavelmente aí, talvez até mais de 30 mil cursos diferentes, sim, somando... Às vezes eu faço uma promoção do pacote completo com 63 cursos e a galera compra demais. Muito bom. E agora, para o pessoal que está conhecendo você, eu gosto de trazer muitos dos princípios de negócio e de vida também. Fala um pouquinho de como que foi, você falou que teve a empresa, a venda de carro, foi para a arte marcial, fez a venda de cursos, tem academia. Fala um pouquinho dessa trajetória, até porque quem está vendo, conhecendo você agora, pode pensar, mas para ele é fácil, ele já tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, quase 200 mil inscritos, tem dezenas de milhares de alunos, então para ele é fácil, para mim não funciona, ele não conhece minha realidade, não sabe de onde eu vim.
Fala um pouquinho dessa trajetória do Marcelo, que você considera pontos de virada na sua vida, que fala assim, opa, esse foi pontos-chave de grande aprendizado e eu comecei a perceber que as coisas iam dar certo. Então, eu acredito assim, Romani, que a pessoa que ela não tem coragem de risco, ela tem que acomodar com a vida assim, abaixo da média e, cara, se ela estiver tranquila, beleza. Agora, se ela tiver... pra você ter uma noção, cara, foi engraçado. Eu tava trabalhando com venda de carros e na época que saiu o Maré era um carrão e eu tinha comprado um. O pai da minha esposa tinha falecido e ele tinha um Gol quadrado. E aí na partilha ali iam vender e eu comprei esse Gol quadrado pra minha esposa que nem habilitação tinha. Mas eu sabia o carinho que o pai dela tinha com o carro e eu falei, amor, não vou deixar eles vender esse carro, eu vou comprar ele pra tu, ele fica aí na garagem, um dia tu aprende a dirigir. E comprei o Gol quadrado. Aí, um dia eu levanto para trabalhar, quando eu vou sair o pneu do Maré tava baixo. Falei, vou trabalhar no Gol, né? E aí eu tô lá almoçando e um dos vendedores chegou e falou, Marcelo, tem um cara querendo comprar o Gol da tua esposa. Isso muito tempo, né? Eu tinha pago 3 mil nele. Falei, Deus, tu é doido, rapaz, eu vender o Gol da minha mulher? Ele falou, não, eu sei que tu não vende. Aí eu falei 5.200 e o cara quis. Aí eu falei, uai, então... eu vendo. Aí peguei e vendi o Gol dela, sem falar nada com ela. Aí vendi o Gol e no mesmo dia eu peguei o classificado e ele era 88. Aí no mesmo dia eu comprei um 93, 1.6 por 5. Aí fiquei pensando naquilo, né? Aí no outro dia, eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, falei, mas tu relaxa, que eu vou vender esse aqui e vou comprar um carro mais novo pra tu. Não foi 10 dias pra mim vender o Gol por 6.900. Aí eu vendi minha casa e comecei a comprar carro. Pra muitos é loucura, tu vai vender tua casa pra comprar carro? Cara, pra mim aquilo era algo que eu acreditava muito, entendeu? E realmente deu certo por muito tempo. Porque às vezes a pessoa fala, quebrou, não deu certo. Não, deu certo por muito tempo. Não quebrei por conta disso. Eu quebrei por vários outros motivos. Entendeu? E quando eu quebrei, eu lembro que eu passei 20 dias trancado em casa, assim, uma tristeza, cara. E aí até que um dia eu parei, Romano, chamei minha esposa. Porque eu lembro como hoje. O Thiaguinho tinha 5 anos. A Marcelinha tinha 1. Aí eu tava sentado no sofazinho e fiquei observando eles brincando, sabe? Aí, você desculpa a palavra, mas eu pensei assim, cara, eu sou um merda, sabia? Eu acho que qualquer cara milionário daria a fortuna que tem pra ter o que eu tenho. Eu olhei minha esposa com saúde, meus 2 filhos com saúde. Aí eu chamei minha esposa e falei assim, amor, tu casou com um homem. Se eu tiver que cavar vala, eu vou cavar. Se eu tiver que carregar pedra, eu vou carregar. Fome tu não vai passar. Nós casou, nós não tinha nada. Tudo que nós conquistou foi eu trabalhando. Vou trabalhar de novo. E comecei a trabalhar. E hoje, Romani, eu vivo infinitamente melhor do que eu vivi em todos os aspectos. Não só financeiramente. Porque a dificuldade fortalece a gente. Eu sempre digo que você nunca vai encontrar um ser humano forte que teve vida fácil. Então, a maturidade que eu adquiri naquela época foi que me fez chegar onde eu cheguei hoje. E eu comecei de uma forma assim muito diferente, né? Porque eu comecei sem nenhuma expectativa. Quando eu abri o canal, eu só queria ensinar, né? Época do Orkut, os alunos que ficavam incentivando. Abre um Orkut para divulgar o jiu-jitsu aqui na cidade. Só que no Orkut não colocava vídeo. Aí tinha que abrir o canal do YouTube e pôr o link lá. Eu nem sabia de nada, minha esposa que abriu para mim, um aluno ajudou a abrir o Orkut, minha esposa abriu o canal do YouTube. Só que o pessoal foi gostando da metodologia, né? E foi daí que surgiu as pessoas me procurar e falar, o senhor não faz um curso para mim? A minha graduação é tal, eu peso tanto. E eu comecei a fazer, na época o WhatsApp só mandava vídeo de 2 minutos e 50, era o máximo. Então eu tinha que fazer muitos vídeos e mandar pro cara pelo WhatsApp e vendia por R$200. Aí um dia um cara, o nome dele é Carlos, mora em Anápolis. Até hoje nós temos contato. Ele me chamou e falou assim, professor, eu sou faixa branca e queria que o senhor fizesse um curso para mim. Só tudo que o faixa branca tem que saber. E eu tinha comprado uma câmera. Aí eu falei, cara, vou fazer esse curso para esse cara bem legal, esquecer tempo, não tem negócio de tempo, na câmera. Coloquei no pendrive e mandei para ele pelo correio, por R$200. Olha o jeito que era. Isso é incrível essa história. Incrível. Aí, à noite, não tem como eu esquecer aquele dia,
Romani, pensa num cara quebrado, sem dinheiro. Não, eu fiquei mais de anos sem levar minha esposa, muitos anos, sem levar minha esposa para comer uma pizza, meus filhos para tomar um açaí, nada, não tinha dinheiro para... Tipo, nós nunca passou fome, graças a Deus, mas não tinha dinheiro para nada. Aí esse dia nós tava conversando aí minha esposa à noite, eu falei assim, amor, cara, esse curso ficou tão top assim, né? Os vídeos sem pressa, né? Tá prontinho já, eu acho que eu vou fazer um vídeo e divulgar no canal por R$100. Romano, para um cara que a renda mensal não dava 3 mil, eu vendi mais de 20 cursos, vendi 20 cursos de um dia pro outro. Só que o melhor é que o cara era iniciante. Então aí o pessoal perguntava, vai fazer o de azul, que é a próxima graduação? Aí eu fiz o de azul, o de roxo, o de marrom, o de preto, e hoje eu tenho 63 cursos. Então foi daí que surgiu a venda dos cursos, entendeu? E pelos vídeos e os cursos, as pessoas começaram a querer ter a minha metodologia na academia delas. E aí elas começaram a me procurar para ter franquia minha. E hoje eu estou em Portugal, estou na Argentina, estou em vários estados do Brasil e vem crescendo. Fantástico. E eu lembro até eu treinei com você lá, não sei se você vai lembrar do Júnior, Chicão, faixa preta. Sim. E lembro que você fazendo os vídeos, era muito legal. E assim... Numa garagem de 3x7, numa casa alugada. Eu lembro disso, tava. E é assim, ó, faça o melhor que você pode com aquilo das condições que você tem. Eu gosto de dizer que se a gente começa, quando tiver perfeito, quando tiver bom, eu começo. Tô esperando a morte chegar. Quem tá pronto já morreu. Eu tenho certeza que até hoje tem muito projeto que você vai fazer, não tá perfeito como você gostaria, mas vou fazer com o melhor que eu tenho, as condições que eu tenho. Eu te falo... esse podcast que eu tô gravando aqui agora começou lá atrás, era basicamente pega o celular, era o microfone, grava, passa pro outro a primeira vez, depois eu falei, não, peraí, agora eu já consigo comprar um microfone melhor, agora eu consigo contratar um cinegrafista para fazer. Eu me vejo em vários pontos aí também, mas me fala um pouquinho como que foi, hoje você é dono de academia também, essa questão de vários negócios, como que você vai interagindo, como que você pensou, olha, vale a pena eu comprar uma academia também, ou investir em uma academia, por que você viu isso como oportunidade, o que você vê também, quem gosta de esporte, o que pode ser fontes de rendas para essas pessoas? Olha, Romano, a academia de musculação também foi algo que eu não esperava, né? Eu, graças a Deus, sou bem conhecido na cidade também. E aí um dia eu tô em casa. Às vezes a pessoa nem acredita em algumas histórias nossas, mano. Mas eu tava conversando com minha esposa, que você até me perguntou, eu invisto muito em carro e moto. E eu tava conversando com minha esposa. Tava eu, minha esposa e minha filha na hora do almoço. Falei assim, amor, eu tava pensando em vender uns carros e umas motos. Nós ficar mais tranquilo, porque tipo assim, eu ganho dinheiro vendendo curso. Quem cuida da academia, eu vou lá, mas eu não preciso trabalhar. Vendendo curso. Falei pra minha esposa, eu tô pensando em vender uns carros e umas motos, ficar com menos trem e nós curtir mais a vida. Eu e ela, né? E eu falando com ela assim, então, aí de repente... E se esse papo está sendo interessante para você, lembra de clicar aqui no link e conhecer mais. Chega a mensagem ali, eu vou olhar um cara me oferecendo academia. E ele foi falando, e eu fui gostando da conversa. Só que a hora que ele falou o preço, eu ri, né? Era 1.200.000 que ele queria na academia. Aí eu falei, não, irmão, não tem esse dinheiro não e tal, não sei o quê. Quando eu parei de conversar com ele, aí minha esposa olhou pra mim e falou assim, porque ela me conhece, né? Tu não arruma loucura não. Eu falei, não, amor, mas não tem como arrumar loucura não tem de onde eu tirar 1.200.000 não. Beleza. Só que aí, eu dei uma saída pra ir na casa da minha irmã e na volta eu passei em frente à academia. A hora que eu olhei a placa assim, eu pensei, não tô fazendo nada, eu vou parar aqui, né? Ô, mano, a hora que eu olhei a academia assim, rapaz, bonita, rapaz. E é 3 pisos, né? Aí ele, não, deixa eu te mostrar lá em cima. Na hora que eu subi no 2º piso, aí eu fiquei encantado. Eu falei, rapaz... Aí eu olhei o 3º piso, falei assim, tu pega uma casa no negócio? Ele falou, pego. Falei, rapaz, vou comprar esse trem. Falei, pega um carro também? Porque eu tenho os carros e as motos, né? Falou, pego, que carro é? Tal carro, pego. E uma moto? Se tu pegar uma moto também, nós fechamos. Pego. Eu comprei no mesmo dia, cadê? Saí de lá com o negócio fechado. Tem uma frase que eu gosto de dizer, Márcia. Se tem muito tempo que ninguém te chama de doido, pode ser que você tá ficando acomodado. Me chamam direto, até a família. Até a família. Eu lembro que eu falei assim, não, amor, eu não preciso.
quero comprar para os nossos filhos. Aí ela ficou mais preocupada, que eu vou, Marcelo, vai comprar um trem de 1.200.000 pôr na mão dos meninos. Não vou pôr na mão deles, eu vou ensinar eles a trabalhar. Tanto que todo dia eu vou, eu ponho muita, para eles fazer, eu posso fazer, mas eu prefiro ensinar eles a fazer. Por exemplo, a minha menina, cara, é de admirar a Marcelinha, cara, 19 anos, só que aprendeu de pequena. Eu nunca fui de dar o dinheiro dado, eu sempre exigi alguma coisa deles. Entendeu? Eles queriam comprar alguma coisa, eu ia dando para eles juntar. Vai juntando. Então, todos dois são seguros. A Marcela é mais. Por exemplo, eu nunca fui... Você acredita que eu nunca precisei comprar roupa para minha filha? Nunca. Tênis, e ela gosta, viu? E ela gosta. Ontem minha Marcela gastou um dinheiro. Só que os dinheiros que eu vou dando, ela vai juntando. Eu mesmo sendo pai, eu nunca obriguei eles a treinar. E nenhum dos dois gostava de treinar. Eu pagava eles para eles treinar. Muita gente achava absurdo. Cara, tu paga teus filhos para treinar? Sim. Não gosto de obrigar. Agora eu pago, eu incentivo eles e estou ensinando eles a usar o dinheiro. Ganhar o dinheiro, administrar o dinheiro. Marcelinha com 19 anos, ela que administra tudo, cara. Ela que administra tudo hoje. O que são princípios que você busca passar para os filhos? Eu comentei sobre isso uns 3 dias atrás. O meu maior objetivo de vida, que hoje não é mais, mas durante anos o meu maior objetivo de vida, sabe qual foi? Criar os meus filhos para que fosse um homem ou mulher de caráter e de fé, que para mim é o mais importante. Porque uma vez eu ouvi uma frase há muito tempo atrás que na hora de imediato eu não entendi, mas poucos minutos ali refletindo eu entendi. O bom pai e a boa mãe são os que se tornam desnecessários. Então eu sempre criei os meus filhos para que na minha falta eles soubessem se virar. Então eu sempre criei, sempre tive essa mentalidade de, por exemplo, homem só tem uma palavra. Se eu falar para o meu filho assim, não, um filho meu nunca deu birra, Romano. Nunca, uma birra. Porque se eu falar não, ele sabe que é não, não vai adiantar chorar. E se eu falar que é sim, não interessa o que aconteça, é sim. Então esse foi o maior princípio que eu sempre quis colocar para eles. E hoje a Marcelinha tem 19 e o Thiaguinho tem 24. E eu acredito que se eu morresse hoje, eles não iam passar dificuldade nenhuma na vida, porque os ensinamentos... Porque assim, a herança ela pode ser perdida. A herança pode. Você concorda comigo? Sim, mas quem a pessoa se torna? Não pode. Entendeu? Isso ninguém arranca deles. Então esse princípio que eu acredito que os dois têm de bom caráter, de serem honestos e de terem a fé em Deus, que para mim é o principal... Eu sempre digo que você pode perder tudo. Se você não perder a fé, como eu perdi tudo. Eu perdi casa. Eu tive que vender minha casa para pagar a dívida na época. Porque eu falei que vendia casa para comprar carro, mas depois eu comprei outra casa. Então até a casa, carro, moto, eu tive que vender tudo para pagar a dívida. Perdi tudo. Entendeu? Mas eu não perdi minha fé. Ninguém nunca me viu reclamar de nada, mesmo quebrado. Ninguém nunca viu, minha mulher nunca me viu reclamar, meus filhos nunca me viu reclamar. Por causa da fé que eu tenho. Que eu sei que tudo, não existe uma dor sem propósito. Se tu tá passando por uma dor, tu pode não entender ela hoje, cara, mas depois tu vai entender, é só tu ter paciência. Não tem que entrar em desespero. Muitas pessoas que passam pela metade do que eu passei na época que eu quebrei, cara, até tira a vida, entendeu? Eu nunca passou na minha cabeça isso, porque eu tinha certeza que lá na frente Deus tinha algum propósito na minha vida com toda aquela dificuldade. E hoje eu vivo isso. O que é fé para você? E qual que é a sua relação com a fé? A fé, eu costumo falar de uma forma mais simples, de duas formas. Primeiro, a fé é quando tudo tá ruim, mas tá bom. E a fé, para mim, é andar na contramão do mundo. Já viu aquela frase que as mães dizem quando o filho quer fazer alguma coisa, todo mundo faz, e a mãe diz, você não é todo mundo? A fé é andar na contramão do mundo, porque todo mundo tá caminhando para um lado e eu vou para o outro. Porque se eu fosse ouvir o que os outros falam, talvez hoje eu estaria trabalhando, ganhando um salário mínimo. Entendeu? É a minha fé que me faz alcançar o que eu alcanço. Porque assim, eu não tenho medo nenhum de perder, mãe. Medo de... Nada. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de perder nada. Eu não tenho medo de tomar um prejuízo, eu não tenho medo de quebrar de novo. Eu não tenho medo de nada. Sabe? Se eu fosse dizer que eu teria medo, seria de não viver. E eu vivo intensamente. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amo uma pessoa. Sabe? Eu não tenho vergonha de expressar meu sentimento. O homem tem muito isso, né, cara? Às vezes um aluno, eu falo pro cara assim, eu te amo. Você vê que ele dá um nó na garganta e ele tem vergonha de falar, entende? Não, cara, eu acho que a pior dor que existe no mundo, Romano, é a dor do remorso. Eu já fui muito velório de ver as pessoas abraçar caixão e pedir perdão. Não adianta, cara.
sabe? Não adianta. Então, assim, a fé para mim é isso, é viver intensamente, é arriscar, é acreditar que por mais que dê errado hoje, cara, eu tentei, eu arrisquei, entendeu? E é assim que eu vivo todos os dias. Eu beijo, eu abraço, eu digo que amo, eu aproveito, como eu até comentei aqui antes, né, com você, quando eu comecei a ganhar dinheiro, as pessoas compram um loja, falam, cara, eu não vou pegar a terra, pôr minha família nela e sair para passear. Eu quero um carro bom, cara quebrado igual eu era, eu quero um carro bom, uma boa moto. Depois que eu puder investir em outras coisas, eu invisto. Mas primeiro é o lazer com a minha família, sabe? Às vezes a gente trabalha demais e deixa isso de lado. Tem uma frase que eu cito muito ela: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, para mim, muitas pessoas dizem isso da boca para fora, mas para mim é real. A minha família é meu maior patrimônio. Porque quando eu perdi tudo, foi o amor à minha família que me fez continuar. Eu emociono assim. Eu lembro que eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos, sabe? Ele era polícia, bandido matou ele. E nessa época que eu quebrei, um dia eu tava conversando com meu irmão, e meu irmão falou assim: Marcelo, tu não tá muito importando com nada na vida não, né? Eu falei: tô não, rapaz, eu te falar a real, assim, eu acho que se eu morrer ou não faz diferença nenhuma. Eu nunca tive vontade de tirar minha vida. Mas assim, aquela angústia grande, sabe? Um vazio de... E aí o meu filho tinha 7 anos. Aí ele perguntou pra mim assim: mas e o Thiago, como é que vai ficar? Mano, na hora que ele falou aquilo pra mim, cara, foi como se me arrebentasse por dentro, sabe? Tanto que eu digo isso pra minha família, sabe? Às vezes o filho admira, a esposa admira, a filha admira. Eu falo: pai não é forte. Pai não é forte. A força do pai são vocês. Sem vocês eu não seria nada. Sem vocês nem vivo eu estaria. Entendeu? Então, pra mim, a minha família é meu maior patrimônio. Eu não abro mão do tempo com a minha família, sabe? De estar jogando conversa fora, de rir do nada. Eles até reclamam do meu jeito, Romano, porque se a gente viaja, pra mim não interessa onde nós vamos. Não interessa. Pra mim, cara, você vai até pensar que é brincadeira. Um dia eu aluguei um hotel pra ir com minha esposa, só pra nós dormir e tomar café, cara. Você acredita? Não, bora ficar. Pra mim não importa onde eu tô, importa com quem eu tô. Hoje mesmo a gente viajou para outro país ano passado, aí hoje minha esposa, agora na hora do almoço, estava falando de nós em outro país. Eu falei: meu amor, o mundo tem quantas maravilhas? Aí ela: 7. Pois é, a 8ª mora dentro da minha casa. Que lugar que vai me deixar deslumbrado? Cara, não interessa onde eu tô, cara. Se eu tô contigo, pra mim eu tô de boa. Eu viajo, por mim nós fica dentro do quarto do hotel. Não tô nem... Eu direto saio para dar seminário de jiu-jitsu, viajo, eu levo ela. Entendeu? Pra mim, eu não viajo para ficar mais de 3 dias fora de casa, nunca, mano. Por dinheiro nenhum no mundo, longe da minha família. Eu fiz isso uma vez em 2020, cara. Eu chorava dentro do hotel, tu acredita? Eu chorava. Eu ligava para ela, eu pensava nos meninos, eu chorava. Não, nunca mais na vida. Se eu levar eles, eu vou. Igual para Portugal, eu fui dar seminário em novembro, eu levei. Falei: não, tem que levar, eu vou, porque não tem como ir lá em Portugal dar um seminário, não passear, ficar lá pelo menos uma semana, né, cara? Falei: então nós todo mundo junto. Mas sem eles, não. Pra mim, a minha família é tudo. E colocando, o que você vê na vida de um homem, de uma mulher, essa importância da família na construção de tudo? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu vejo pessoas que falam assim: eu não quero ter filho não, que isso vai me atrapalhar e aí eu não vou conseguir crescer profissionalmente. Só que eu também vejo pessoas falando assim: foi justamente por causa de ter o filho que fez crescer. Tem gente que fala assim: não, eu não quero entrar num relacionamento, que isso aqui vai tirar meu foco. E tem gente que já coloca o contrário. Não, quando eu conheci minha esposa, isso aí me deu disciplina, me deu mais força. Fala um pouco dessa sua visão sobre. Quem não tem não vai concordar comigo, mas eu falo real. Nenhum homem nunca vai saber a força que tem enquanto ele não for pai. Nunca vai saber. Nunca, 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 nunca. A gente se torna outra pessoa. A gente se torna um super-homem real, da vida real. Entendeu? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu sempre fui assim, ó. Por exemplo, minha esposa não entende nada de carro. O Thiaguinho hoje ainda entende, mas não entendia. Romano, se eu fosse trocar meu carro, sabe o que eu fazia? Chamava minha esposa, Thiaguinho, a Marcelinha pequena ainda. Papai quer trocar de carro. Papai tá pensando em comprar tal carro. O que vocês acham? Assim, aí a gente conversava. A hora que eu ia sair para comprar o carro, a moto, e faço isso até hoje. Barba branca já. Faço isso até hoje. Se eu for sair, eu chamo eles e falo: vocês oram pelo papai
papai tá indo na loja, ou papai tá indo em tal lugar olhar um carro, uma moto, para Deus não deixar o pai fazer besteira. Até hoje, tudo que eu faço é assim. E tem um detalhe, essa época que eu comecei a vender os cursos, ainda tava ganhando um dinheirinho? Não, ainda não tava vendendo os cursos, não. Eu lembro que eu tinha um Fiesta e meu irmão ia vender um i30. Pô, na época o i30 era um carrão, pra mim era carro demais, né? Só que assim, eu já tinha construído minha academia, já tinha minha casa própria, e eu tinha uma motinha e tinha o Fiesta. Eu lembro que faltava 5 mil pra me inteirar e comprar o i30. Aí chamei minha esposa, o Thiago e a Marcela, falei, o pai tá querendo comprar o carro do Tibim. Só que pro pai comprar tem que dar a moto, o meu carro e falta 5 mil. O que vocês acham do pai comprar o i30? Aí todo mundo gostou, né? Um carrão, né? Comparado ao Fiesta era um carrão. Falei, ó, só que tem um detalhe. Se vocês quiserem, vai ter que ser assim, ó. Nada de sorvete. Marcelinha, eu todo dia buscava Marcelinha na escola, estudava à tarde, aí passava pela padaria, comprava o lanche e ia pra casa. E ela gostava muito de rocambole. Princesa, ó, até o pai comprar carro não tem rocambole e nem pão de queijo, porque um pão de queijo compra 3 de sal. Só pão de sal. Aí conversei com cada um que cada um mais gostava e falei, vocês estão dispostos a abrir mão disso? Se vocês estiverem, nós vamos comprar o carro. Tamo. Minha esposa tamo. E aí eu juntei o dinheiro em 3 meses e paguei o carro. Então, Romani, se eu tomar uma decisão assim e der errado, não tem nenhum problema, porque nós todos erramos. E se der certo, nós todos vencemos. Mas se eu tomo uma decisão sozinho e dar errado, eu errei. E se dá certo, às vezes eu vou me ensoberbecer. Não, porque eu faço tudo. Entendeu? Então, assim, pra mim, a família, ela nunca vai te atrapalhar a crescer. Nunca, em hipótese nenhuma, jamais. A família só soma. Desde que o líder... eu não sou machista. Até pelo que eu estou falando aqui, você deve perceber. Mas eu acredito que eu sou líder. A palavra final é a minha. Mas eu não decido nada só. Nada. Até acontecer um fato. Um dia minha esposa estava um pouco ansiosa, preocupada e tal. E eu reparei aquilo, chamando ela na conversa, até que ela se abriu comigo. Porque já tem alguns anos que ela não trabalha fora, né? Mas não pode dizer que mulher não trabalha, que serviço de casa não acaba. Aí, filho, nossa. Aí ela falou pra mim assim, não, Marcelo, é porque eu dependo de você pra tudo. Aí eu falei, como assim, amor? Pra tudo. Eu falei, não, eu quero que você me fala. Do que você depende? Aí eu dependo de você pra comer, pra me vestir. E foi falando, né? Aí quando ela terminou, Romano, eu falei assim, você tá certa. O pessoal não pensou uma coisa. Eu também dependo de você pra tudo. E ela, como? Eu falei, eu que compro a comida, não é? Quem cozinha? Se você não cozinhar, eu vou passar fome, eu não sei fazer comida. Eu compro a roupa, né? Mas quem cuida da minha? É você. Entendeu? Eu que trabalho fora, não é? Mas quem me dá a condição de trabalhar tranquilo e ter minha cabeça tranquila lá fora? Que meus filhos estão sendo bem cuidados, que eu vou voltar e eu vou ter um lar para descansar? Você. Cara, acabou a ansiedade dela. Por quê? Porque nós somos iguais. Não significa que eu trabalho fora que ela é menor que eu. Entendeu? Que ela é menos importante. Vai ficar. Deixa tua mulher sair para trabalhar e cuida do teu filho para tu ver. Rapaz, eu passei por isso 2 semanas. Ela ficou com o dengue e a Marcelinha com o dengue. O Thiaguinho já é casado, né? E nossa casa é 3 andares. Aí os quartos é no andar, no 2º. Rapaz, essas 2 meninas com dengue, rapaz. E eu falei para elas assim. O primeiro dia minha esposa falou assim, pede almoço, eu falei, não, eu vou fazer. Eu disse, tu me fala mais ou menos aí, eu fiz o almoço. Aí qual foi o segredo, né, do tempero, né? Eu fazia a comida tarde, pra elas estar com fome. Só mal o serviço não acaba. Eu levantei, fiz café, comprei o pão, arrumei os trem, levei pra elas e tal. Aí, quando você desce pra fazer o almoço, tem a louça do café, você lava, vai fazer o almoço suja. E quando dá a hora do lanche, você desce, tem que lavar a louça. Mas meu dia inteiro o trabalho não acaba. O trabalho não acaba. E eu passei 2 semanas, só que só fiz comida o primeiro dia, os outros eu pedi. Mas não acaba o trabalho. Então a família, ela só enobrece. E o que é dinheiro para você? Rapaz, dinheiro para mim, Romani,
Eu vou te falar a real, assim, é uma coisa que eu falo nas minhas orações para Deus, Romano, que se a minha vida não servir para servir o próximo, então não vale a pena estar aqui. Então, assim, minha esposa uma vez perguntou para mim, antes de eu vender os cursos, ela falou assim, Marcelo, eu tô reparando uma coisa, eu acho que tu tem mais aluno treinando de graça do que pagando. Eu falei, é verdade. Aí ela disse assim, Marcelo do céu, né? Não pode ser assim não, é o nosso sustento. Eu falei, amor, tu acha que Deus abençoa a gente por quê? Por isso. Porque eu não dou conta, Romane. Até hoje, mesmo hoje, Romane, eu não tenho nenhum aluno na minha academia que treina com a esposa ou que o filho treina e paga inteira. Eu não tenho coragem. Não tenho. Porque assim, eu sei o quanto é difícil ganhar o dinheiro. Entendeu? Por exemplo, uma mãe que trabalha no posto de saúde, de agente de saúde chama, né? Colocou os 3 meninos, Romano. Como que eu ia cobrar 3 mensalidades dela, Romano? Eu não tenho nem coragem, cara. Então eu cobro meia mensalidade de cada. Entendeu? O dinheiro pra mim, tipo assim, as pessoas falam, o dinheiro traz felicidade, o outro fala, não traz felicidade. Quem nunca teve, Romano, tem a ilusão de que traz, mas não traz. Eu tive, perdi, tem de novo. Não, ele cria possibilidades. Mas eu acho que tem muitas coisas acima do dinheiro, sabe? Como eu te falei, não importa onde eu tô, importa com quem eu tô. Muitos pais querem trabalhar muito por causa dos filhos e perdem os filhos. Qualquer filho vai preferir 1000 vezes ficar jogando conversa fora contigo, brincando de bola, de pique-esconde, do que ter o melhor videogame jogando sozinho, concorda? Eu lembro, eu entrevistei um rapaz uma vez, e esse rapaz, ele, assim, construiu patrimônio muito, muito alto. Chegou a vender um banco, então é um negócio grande. Só que ele falando sobre a rotina dele, ele não viu o filho crescer. Nada. É como se o filho dele fosse um desconhecido para ele, para que ele foi conhecer quando o filho já tinha 30 anos. Então, e eu tô contando isso porque ele encheu o olho de lágrima de contar isso e falar, e não tem dinheiro que ele consiga pagar para poder criar um relacionamento com o filho dele hoje. Sim. É como se fosse assim, você tá querendo me comprar, é uma dinâmica diferente. Eu sempre no sábado eu me reúno com o pessoal, não só da igreja, só os homens. Agora eu tô fazendo de vez em quando com as mulheres também, que elas pediram. Mas só para falar sobre a vida, nada de religião, de nada. Para dar alguns ensinamentos, né? Sobre várias áreas. E eu conversei sobre isso aí a semana passada, sabe? Que uma das coisas que eu agradeço muito a Deus, essa profissão que eu tenho, porque todo dia eu levava meus filhos na escola, todo dia eu buscava, eu ajudava a fazer dever de escola, eu tive presente na vida deles. Eu travei a coluna semana passada, que eu tenho as hérnias de disco, não precisei pedir. Marcelinha e Thiago foram para a academia gravar os vídeos da semana inteira do canal. E se você for ver, os comentários, o pessoal fala, pá, mas a voz é idêntica do professor, o jeito de ensinar é idêntico, é a cópia do professor. Mas por quê? Porque nós conviveu, a gente teve isso, entende? E isso não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que paga. É por isso que eu te falei, pra mim, a minha família é e sempre vai ser meu maior patrimônio. Sempre, sempre, sempre. Meu filho casou, eu que dei a casa, o carro dele eu que dei, a moto eu que dei. Entendeu? E tenho o maior orgulho disso, porque eu nem casa tinha, eu quebrei e perdi. E hoje poder proporcionar isso para os meus filhos, cara, não tem prazer maior do que isso. E colocando momentos desafiadores nessa trajetória, que quando você olha para trás e pensa assim, nossa, não foi fácil isso aqui não. Rapaz, isso aí é o que eu mais tenho na vida, Romani. Porque eu com 3 anos fui desenganado dos médicos. Na época não tinha muito recurso, o médico mandou minha mãe levar para casa para morrer com os irmãos e não morrer no hospital. Só eu que tenho foto criança, porque na época não tinha essa facilidade de tirar foto. Minha mãe me levou para tirar foto. Tem foto ela no colo, tem foto minha no... Sabe? Porque ia morrer. Eu não morri. Com 19 anos fiquei doente também, o médico falou que não tinha solução para o meu problema. Venci, entendeu? O meu sonho, desde que eu entendo como um ser humano, é ser pai, casar e ter uma família, porque eu perdi meu pai e era meu sonho. E que fosse primeiro um menino. E minha esposa, quando eu casei com 20 anos, com 22 anos o Thiaguinho nasceu, tava louco já pensando que tinha problema, que essa mulher não engravida, foi engravidar já tinha um ano de casado. Quando o Thiaguinho nasceu, cara, eu fui visitar
né, no hospital, a Thiago estava na UTI. Passou da hora de nascer, o menino virou na barriga praticamente na hora de nascer, porque a gente fez os ultrassom, tudo estava normal, aí estava virado. E os médicos não quis fazer cesárea, aí ficou, estourou a bolsa 15 para meia-noite, ele foi nascer no outro dia, 2h30 da tarde. Engoliu o resto de parto, deu pneumonia, deu meningite. Eu lembro que quando eu encontrei o Thiago dentro da UTI, depois que eu fui conversar com a médica, ela usou essas palavras: pai, o que a medicina podia fazer já fez, agora só Deus. Aí eu ri. E ela achou estranho. Eu falei: mas você tá rindo por quê? Eu não conheço a senhora. Se a senhora falasse que ia curar ele do jeito que eu vi ele ali naquela incubadora ali, eu ia ficar preocupado. Mas se a senhora disse que é só Deus, eu não tenho nenhuma preocupação. O Thiago e a minha esposa ficaram 16 dias internados no hospital. Quando fez os exames, nem os médicos souberam explicar o que aconteceu com o Thiago. Todos os dias, praticamente, eu lia e meditava em um texto que diz que os filhos são herança do Senhor. E era a minha fé. Eu dizia: cara, é o que eu sempre sonhei, Deus não vai tirar ele de mim. Deus está só me provando. Entendeu? E realmente, com 16 dias o Thiago saiu do hospital. Nunca ficou doente o Thiago. Você acredita? Pai, toda vez é negócio de levar menino pequeno para o hospital, né? Pai, o Thiago chorava de madrugada, dobrava o joelho na cama, assim, na beira da cama, e falava assim: ó, senhor, eu só vou levantar daqui a hora que ele dormir. Rapidinho ele dormia. Foi assim a vida inteira, a vida toda. Então o movimento desafiador foi o que eu mais tive na vida. Aí depois eu quebrei, né? Que aí foi, assim, eu acho que foi um dos maiores baques que eu tomei. Porque o do Thiago eu não tive preocupação, comigo eu não tinha preocupação, mas de quebrar eu tive, sabe por quê, Romano? Porque eu me sentia, tipo assim, culpado por perder até a casa que não era minha. A casa é dos meus filhos, da minha esposa. Então aquilo me angustiava muito. E me angustiava mais ainda, porque eu desde novinho eu sempre fui um cara assim, equilibrado em todas as áreas, e principalmente na área financeira. Tanto que quando eu casei, a gente foi comprando os móveis, faltou o fogão e a geladeira, eu não pude comprar no crédito, porque nunca comprei nada fiado, você acredita? E para o banco, quem não compra fiado não é bom, entendeu? Então, aquilo me machucava muito quando eu pensava que eu devia alguém, entendeu? Aquilo, nossa, acho que foi foi a pior fase que eu já passei na minha vida, foi essa. Mas não por ter perdido, você consegue me entender? A dor não era a perda, a dor era de saber que, tipo assim, eu te devo, tu não tá nem aí porque eu tô passando, cara, tu quer que eu pague. Então, e eu não tinha como pagar. Ô, mano, eu coloquei minha casa pra vender e tomei um cano, cara. Só pra tu ter uma noção. Tem gente que acha que tá ruim e não tem como piorar, né? A casa valia 250 mil, sabe quanto que eu peguei dela na época? 60. Nossa. E eu tava vendendo pra pagar a conta. Então, ou seja, eu perdi a casa e nem dei conta de pagar tudo. Eu acredito que talvez sejam lições que isso te faz ser um pai melhor, um empresário melhor, não tomar outros tombos que poderiam ser Sim. Maiores ali para frente. Por isso que eu comentei contigo antes aqui que a gente estava conversando, que eu não classifico coisa boa e coisa ruim. Para mim tudo é bom. Porque por mais que seja ruim hoje, eu sei que eu vou conseguir tirar uma lição boa dali. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que às vezes a gente olha para o passado e fica perguntando por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Porque se eu fico muito tempo, não tem problema perguntar por quê, mas se eu fico tempo demais me perguntando por quê, eu vou ficar só remoendo aquela história e às vezes eu não vou evoluir, eu vou ficar voltando naquela história e sofrendo. Quando eu consigo sair do porquê, que pode ser importante ter essa fase do porquê, mas sair dela e ir para o para quê, que é o para quê, entendendo, olha, teve alguma lição que isso aqui me trouxe e agora eu escolhi aprender. E se eu escolher aprender mais rápido, eu vou ficar menos tempo naquela fase do sofrimento. Se eu demorar muito tempo a aprender, pode ser que eu vou repetir aquilo sem perceber de forma inconsciente na vida. E você falando sobre isso, até teve coisas que me lembrou coisas aqui da minha história. Eu perdi a minha irmã, que eu tinha uma relação muito forte com ela. E quando ela faleceu, foi interessante que foi no mesmo mês antes, eu perguntei para ela: o que você gostaria de passar para sua filha? Ela deixou uma filha de 7 meses, né? Então, para mim, eu lembrando dela aqui agora, para mim não é fácil ainda. Mas ela falou para mim que gostaria de que ela tivesse fé, independendo do que estivesse acontecendo. Então, quando você falou isso, me lembrou que, sabe, a minha irmã falando também, que ela falava assim, ó, independendo do que está acontecendo, tenha fé.
que é uma coisa que nos fortalece como seres humanos. Sim. E se fosse... fala um pouco da sua relação com o jiu-jitsu também. O jiu-jitsu, cara, foi interessante, porque eu luto desde criança, só luto em pé, né? Aí ia ter um evento de MMA perto da nossa casa, lá em Brasília. E eu era muito empolgado, eu nem estava treinando em academia, mas sempre tive o saco de pancada em casa, sempre gostei de praticar e tal. Brincava ali com amigo, irmão. Eu falei, cara, eu vou me inscrever nesse negócio lá e vou fazer uma luta lá. Porque eu lembro que no encarte da divulgação deles tinha um nível iniciante, né? Falei, eu vou ver se eu luto uma dessa aí. Cheguei lá, o cara falou assim, perguntou a arte marcial que eu treinava, eu falei, e não tinha nada de chão. Ele falou, não pode ir não. Participar sem ter nenhuma base de chão não pode. Graças a Deus ele não deixou. Eu ainda insisti, ele não deixou. E tinha um primo do meu cunhado que já tinha ganhado mundial até nos Estados Unidos na faixa roxa. E ele nessa época já era preta. E eu liguei pra ele e falei, Val, aconteceu isso, eu tenho que me matricular numa academia de jiu-jitsu, cara. E eu tava no serviço. E ele treinava próximo aonde eu trabalhava. Ele falou, vem cá hoje, tal hora. Aí eu passei no shopping, comprei uma bermuda e fui, rapaz. Sou de Deus, eu apanhei demais daqueles caras. Isso deve ter quantos anos atrás, mais ou menos? Foi em 2007. Já tem bastante 18 tempo. anos. 18 anos. Aí, Romani, eu tinha preconceito de luta agarrada. Falei, não, esse negócio de ficar agarrando homem, isso não é comigo, não. Só que, tipo assim, eu saí de lá, assim, 100% apaixonado pelo jiu-jitsu. No outro dia eu comprei o kimono, me matriculei na academia e comecei a treinar, sabe? Até mesmo porque tinha pouco tempo que eu tinha... Não, eu tava na fase já pra quebrar. Já tava ruim das pernas, vamos dizer assim. E eu queria voltar a fazer arte marcial. Como eu falei, eu não tava treinando em nenhuma academia. E aí isso foi uma porta que se abriu. Aí pouco tempo depois eu mudei pra Patos, né? E um dia, ainda na faixa roxa, meu professor falou, abre uma turma pra você dar aula. Eu falei, Pedro, tu é doido, não tem condição não. Ele falou, tem. E eu sempre fui de acreditar nos meus líderes. E eu lembro que ele insistiu e aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, pai, tu tem certeza do que tu tá falando? Tu tá falando sério? Ele falou, tô. Eu falei, então abre a turma. Foi quando eu fui seu aluno, que você era faixa roxa, Era né? faixa roxa. E aí eu comecei a dar aula, entendeu? Aí depois eu fui dar aula na academia do João Clóvis, eu não sei se tu lembra de que é a academia de Karatê lá na Rua Espírito Santo, e vários alunos foram. Aí comecei a dar aula na academia do Maguinho também, aí vários alunos também foram. Aí até que eu pensei, cara, eu recebo só a metade da mensalidade, né? Aí conversei com os alunos, estavam pensando em dar aula na garagem de casa lá, oxe, nós vamos pra onde tu for, professor. Aí o Leomar, não sei se tu lembra do Leomar, que hoje ele é do Cicobi, Sei. que me deu os tatame. Ele que me deu os tatame. E eu comecei a dar aula na garagem 3x7. E sabe o que é mais interessante, que eu acho muito legal de lembrar? Eu olhava para os meus alunos numa garagem assim, 3x7, falava assim, nós vamos ser conhecidos no mundo inteiro, e eles riam de mim. Só que, cara, não existe limite para um cara que sonha e tem amor no que faz, sabe? Eu tive um acidente de moto uma vez, quebrei o dedão do pé, machuquei, rompi esse tendão aqui, não, dessa mão, rompi esse tendão. E eu lembro que foi à tardezinha e eu cheguei em casa, ia dar 7 horas. E a aula era 7 horas. Aí eu peguei o tatame pra montar. Minha mulher falou assim, Marcelo, tu não pode dar aula não. Eu falei, não, meu amor, pode relaxar, vai dar certo. Tive um acidente de moto uma vez, rompi o tendão do ombro, colocava tipó e dava aula. Eu até costumo falar que uma tinha coisa... dia que você chega... Labirintite, era negócio da coluna. As hérnias de disco. E sempre dei aula. Entendeu? Porque eu amo demais. E só uma coisa curiosa para quem tá assistindo, aí tinha os dias que ele tava com labirintite, a coluna travada, o jeito eu falo, não, hoje eu vou pegar o Marcelo, mas não dava certo não. Então assim, faz com amor, né, cara? E assim, eu vejo o jiu-jitsu, Romani, como uma ferramenta muito poderosa, cara. Porque assim, Romani, você não tem noção quantos alunos eu já tive. O cara que chegou lá com depressão, o cara que chegou lá que já tinha tentado suicídio. Poxa, uma vez eu na feirinha comprando uma verdura, o cara chegou em mim e falou, você mexe com luta, essas coisas, tem um suplemento que você pode me falar para mim tomar, para dar mais ânimo, abrir o apetite. Ele tinha vendido um apartamento, o cara deu sinal, mudou e não pagava ele de jeito nenhum, e tava uma confusão, e o cara parece que era meio mala, e ele tava numa depressão braba. Eu falei, irmão, muito melhor que um remédio, cara, vai lá na academia hoje. Aí conversei com ele e consegui levar o cara. Só o cara magro que tava assim, defiando, se olhava para ele, dava dó.
Ou não deu 2 meses, o cara tava forte, sabe? Sadio, alegre. Um outro que o irmão suicidou, ele tava louco, assim, sabe? Morava bem pertinho da academia, foi lá treinar. E eu nem sabia de nada, ele me contou depois. E assim, é muita gente, adolescente, sabe? Problemático. Eu abri na época, muitos anos atrás, um projeto para dar aula para criança. Eu lembro que eu fui na escola que meu menino estudava, falei com a diretora para ela indicar só os meninos ruins. Falei, ó, porque tipo, esses meninos que tiram nota boa, que é comportado, eles não precisam de mim não. Os ruins precisam. Quero pedir a senhora, dá uma força pra gente. Indique esses meninos, eles não vão pagar nem R$1, entendeu? Porque assim, é essa galera que eu quero ajudar, sabe? Eu lembro daqui na cidade uma vez, um cara foi expulso na academia porque o professor descobriu que ele estava usando droga. É o que eu fiz, eu procurei ele e chamei ele para treinar comigo. Aí vai falar, mas tu vai ajudar um cara desse? Aí um dia questionaram Jesus sobre isso, Jesus falou, mas os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Entendeu? Eu quero esse cara. E levei ele para treinar comigo. E ele, cara, saiu das drogas. Às vezes as pessoas precisam de alguém acreditar nelas, entendeu? Então o jiu-jitsu para mim é muito, mas muito além da arte marcial. Eu sempre falo para os alunos e para os pais das crianças que o mínimo que a gente ensina ali é arte marcial. Vou dar aqui só 2 exemplos rápidos. Uma criança que treina arte marcial não é só o jiu-jitsu. Uma coisa que ela vai aprender, que ela não evolui só. Ela tem mais disciplina, mais autoconfiança. Sim. E ela, não, o fato dela não evoluir só, ela precisa dos outros para evoluir. Aí tu imagina essa pessoa indo trabalhar numa empresa grande com muitos funcionários. Ela não vai ter dificuldade de trabalhar em equipe. Entendeu? Ali dentro... Ela consegue lidar melhor com pressão. Sim. Ela perde mais do que ganha. E aí aquilo, inconscientemente, ela nem vai perceber, mas é aquilo que vai ajudar ela lá fora nos momentos difíceis. Entendeu? A parte para criança, Romano, coordenação motora, raciocínio rápido, evolui demais, isso é comprovado cientificamente, com uma criança sedentária, comparada a uma criança que pratica atividade física e esporte, o desenvolvimento é sem comparação, entendeu? Então, assim, ter o prazer de ver uma criança falar, como eu já ouvi inúmeras vezes, que quando crescer eu vou querer dar uma academia e dar aula para as crianças de graça, igual o professor, cara, isso é o melhor pagamento, cara. Não precisa de dinheiro não, uma criança falar isso pra mim. Eu lembro de uma criança que a mãe me contou que fim de ano teve uma peça na igreja e aí, né, ele ia fazer o papel lá de um anjo, sei lá, alguma coisa assim. E aí tinha o herói que era Jesus. A paz e a dificuldade que foi com essa criança, porque ela dizia, não, o meu herói é o professor Marcelo. Aí tiveram que dar um jeito pra essa criança ter 2 heróis. Entendeu? É Jesus e o professor Marcelo. Não, então tá bom, mas não podia tirar o professor Marcelo, entendeu? Então, tipo, cara, que dinheiro eu poderia receber que seria mais gratificante do que isso? Entendeu? Então, alunos, né, que eu já ajudei, por exemplo, que estava com o casamento arruinado. E o cara conseguiu, através dos aconselhamentos, Cara, isso pra mim não tem preço, Romani, sabe? Então o jiu-jitsu vai muito mais, muito além. E assim, por não ter soco e chute, não é falar mal de nenhuma arte marcial, mas por não ter soco e chute, então assim, você trabalha muito mais o raciocínio. Porque na luta de trocação, acaba que uma hora ou não você treinou muito, você sabe. Toma um burro bem pega ali, e aí o sangue esquenta e não é ou não é? E no jiu-jitsu, assim... Acaba que você percebe que quanto você vai muito seco assim, você se atrapalha todo. Você perde mais, você apanha mais, entendeu? Então ali, o cara que é muito agressivo, Romano, ali ele consegue se acalmar. E o cara que é muito calmo, muito paradão, sabe? Ele consegue dar uma acelerada para igualar. E eu falo algo, Romano, eu sei que às vezes tem pessoas que não entendem, mas para mim, Marcelo Galdino, não existe nenhum lugar na face da terra que exista tanta igualdade igual no tatame. Porque no tatame não importa se tu é advogado, médico, fisioterapeuta, pedreiro, servente, desempregado, não interessa. Colocou o kimono, o treino é igual para todos, homem e mulher, não tem isso. Nem em igreja existe isso, Romani. Nem em igreja existe isso. Igualdade, igual no tatame. Se tiver, eu não conheço, nunca tive nesse lugar. Fantástico isso, eu concordo muito, acredito que é uma preparação para a vida. Às vezes, tem os desafios na educação da família, pode ter os desafios na educação da escola.
o esporte ele vem como uma forma de contribuir muito com esses pontos de educação. E para quem está assistindo, se você pudesse deixar uma mensagem, algum recado, o que você gostaria de trazer? Cara, eu vou falar então algo seguinte. As pessoas costumam dizer assim, sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa. Não é. Eu não concordo em hipótese alguma. Eu acho que na nossa época hoje as pessoas vivem muito iludidas, sabe? Se sonhar grande e sonhar pequeno é a mesma coisa, então vou sonhar grande. Não, porque você sonha grande sem ter capacidade e vai gerar frustração. Então eu falo assim, tu quer chegar aqui? Faz o seguinte. Beleza, tranquilo, mas pensa em chegar aqui, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui de um casal que eu conheço, casado muitos anos, mais de 10 anos, e morando de aluguel. Eu aconselhei o cara um dia, eu falei com ele, falei, pá, porque assim, a esposa é funcionária pública e ele tem um salário até legal. Por que vocês não compram pelo menos uma casa, Minha Casa Minha Vida, cara? Sabe o que ele disse pra mim? Minha esposa só quer se o lote for de no mínimo 400 metros. Agora, Romanes, 15 anos morando de aluguel, cara. Será que se há 15 anos atrás eles tivessem comprado uma casinha dessa, será que eles não teriam alcançado o sonho? Mas ele está sonhando com ela até hoje, cara. Eu vou te falar que eu comecei comprando a Casa Minha Vida. Eu peguei, na época, olha isso. Eu peguei, aí eu fui entrar de sócio ajudando na construção. Eu levantei um dinheiro para investir enquanto construía. A gente conseguiu construir o apartamento. Eram 12 apartamentos, eu fiquei com um. Que eu peguei a preço de custo. Era 75 mil. Para quem que eu vendia Minha Casa Minha Vida? Para minha esposa. Então eu passei, eu ganhei 2 vezes, que aí eu passei o apartamento para o nome dela, o financiamento veio, a Caixa pagou, a gente pegou aquele dinheiro. Então eu fiquei capitalizado, com o dinheiro capitalizado eu conseguia pagar a prestação do próprio apartamento. Aí a gente pegou aquilo ali depois de um tempo, vendeu o apartamento. E aí vendeu ele depois já um ticket um pouco maior, que passou um tempo ele deu uma valorizada, acho que foi uns 160 mil, vendeu. Ou seja, aí eu quitei o Minha Casa Minha Vida e eu comprei um apartamento em outro lugar. Que aí na época eu paguei, não vou lembrar exatamente, mas um apartamento melhor. E é isso que você falou. Se eu começasse pensando assim, não, depois... E aí hoje eu moro num apartamento que deve ter uns 250 metros quadrados, mas se eu tivesse começado pensando, não, só quando eu tiver como morar num apartamento de 250 metros que eu vou... Aí tava morando de aluguel. Tá. É igual, por exemplo, às vezes o cara vai lá na minha casa, igual, eu já realizei um sonho que eu tinha, que era de ter os 4 modelos de moto ao mesmo tempo. Uma Naked, uma Super Esportiva, uma Big Trio e uma Custom. Já tive todas. Aí você passar na minha casa e olhar na garagem, se você for lá ver os carros que eu tenho hoje, vai falar, não, só que aí o cara não sabe o que. Eu mudei pra cá, só tinha uma bicicleta. Aí eu fui trabalhar lá no Primeira Via Shop na época. Quando eu saí, cadê a bicicleta? Roubaram. Eu não tinha dinheiro nem pra pagar a passagem pra vir embora. Vim a pé. Entendeu? Morando lá no Caramuru. Aí sabe qual foi a minha primeira moto? Troquei um aparelho que eu tinha numa joguinha sem documento. Aquela joguinha 50 cilindrada. E o detalhe, ela não funcionava não, tinha mais de ano parado. E eu não tinha dinheiro nem para levar na oficina. Então eu levei ela para casa, desmontei ela toda. Montei, foi uma dificuldade conseguir fazer ela funcionar, derramava mais gasolina do que queimava. Desmontei de novo, mexi no carburador, pus ela a funcionar. Rapaz, que alegria, não tinha documento não. Nessa alegria, nessa joguinha pra lá e pra cá. Depois desmontei de novo, pintei, comprei spray. Os pneus não prestavam, comprei 2 carrinhos. Pneu de carrinho de mão. Ela era pneu de carrinho de mão, coloquei nela. Coloquei nela, rapaz, aí a bichona ficou bonita. Você vê, pra um cara que tinha Mercedes, BMW, eu tava na alegria com o joguinho. Você me falou de dinheiro, dinheiro pra mim não é nada, não interessa. O que importa é o que eu tenho naquela hora, sabe? Porque às vezes você não consegue ter mais porque não agradece o que tem hoje. Então naquela joguinha, uma alegria. Depois eu troquei aquela joguinha numa B100. Depois eu troquei a B100 numa YBR e fui crescendo. Aí o cara vai lá ver uma BMW na minha garagem, ver uma Harley Davidson na minha garagem, fala, eu quero. Mas e aí, tu vai ter a disposição de trabalhar e a paciência para esperar chegar? Porque o que as pessoas não têm é isso. Elas não querem trabalhar, elas acham que vai ser fácil, elas não têm paciência de esperar.
Então, se a gente tiver isso, a gente alcança qualquer coisa. Eu falo que tem 3 tipos. O primeiro tipo é aquele que fala, eu quero muito uma coisa, só que ele fala, eu quero, aí você vê, ele não faz as coisas para conseguir. Tem o segundo tipo que eu quero, aí ele começa a fazer e larga. Sim. E poucos são aquelas pessoas que eu quero e eu vou ficar fazendo, vou continuar fazendo, vou cair de vez em quando, vou errar aqui, vou errar ali, aí eu aprendo e faço e buscando melhorar. E aquilo que você falou, às vezes tomando riscos, mas aprendendo no meio do caminho, tomando riscos calculados, que é, talvez agora eu não entendo aquilo, eu errei, mas eu posso errar de preferência pequeno para acertar de repente uma coisa que compensa todos os meus erros para trás quando eu acerto e tenho condição. E eu achei fantástico, uma coisa que eu também acredito muito é, todo mundo gostaria de ter portas abertas, mas quantas portas a gente abre para que as coisas comecem a... Cada um pode acreditar numa coisa, pode ser Deus agindo na minha vida, pode ser a sorte, pode ser o universo, não importa o que a pessoa acredita. Mas uma coisa é fato, se eu contribuo com as pessoas de forma significativa, eu acredito muito forte que isso acaba voltando para mim de uma forma ou de outra. E pode não ser nem aquela pessoa que eu contribuí, mas alguém vai olhar e falar assim, nossa, essa pessoa é tão boa, eu quero fazer alguma coisa... que você deu vários exemplos aqui de histórias, seja de a oportunidade de comprar academia, seja de, alguém foi lá e colocou o tatame na garagem de casa, as coisas começam a conspirar a favor, mas eu acredito também porque deixa muita porta aberta. Sim. Tem um texto na Bíblia, Romani, que eu acho ele muito interessante, que diz que Deus vai abençoar a sementeira daquele que semeia para que nunca falte semente a ser semeada. O que isso significa? Eu vejo assim, que Deus... Tu investido em algo que não dá retorno? Não. Então, Deus é a mesma coisa. Então vamos colocar assim para todo mundo entender. Deus vai investir em tu, ou seja, na tua sementeira para tu semear mais. Certo? Aí dessa colheita abundante, tu contribui com outras pessoas. Aí o que Deus vai falar? Para falar que não, só se eu tivesse achando que fosse dar e tu fizesse. Aí o que Deus vai fazer? Vale a pena investir no Romani. Porque quando eu abençoo o Romani, automaticamente várias pessoas são abençoadas. Então vou continuar abençoando a sementeira dele para nunca faltar semente. Vou anotar essa para usar depois, gostei muito. Agora, se Deus abençoa a tua sementeira e tu não contribui, ele vai dizer, então não adianta investir no Romani, é melhor investir no outro porque o outro vai fazer. Então assim, eu mesmo apertado, Romani, eu não deixo de ajudar as pessoas, só que eu sempre friso isso, eu não sou bom. Eu sei que eu não sou bom. Então, se, Romani, eu sinto a vontade... Cara, eu tô apertado esse mês, aquela questão que eu te falei, e aí, de repente, tem um aluno lá, adolescente, treinando no nosso projeto social, que mora no Quebec, vai à noite, cara, treinar a pé. A hora que eu vi aquilo, eu falei, tu vem a pé? Falei, aí tinha um cara vendendo uma bicicleta por 1.200. Eu comprei a bicicleta fiada e dei pra ele, pro menino. Então, tipo, se fosse analisar, não era pra mim ter dado, mas, sabe? Eu recebi uma herança 2 meses atrás do meu pai, cara, que morreu tem 40 anos. 39 anos meu pai morreu. Da casa do meu avô. Aí, aconteceu esse trem comigo, tava meio apertado, comprei academia, e uma irmã minha tava apertada. Aí eu pensei, cara, esse dinheiro não vai resolver meu problema, mas resolve da minha irmã. Aí eu não peguei nem R$1, dei tudo pra ela. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu senti assim, sabe, cara... Vai resolver o problema dela. O meu não vai, o meu eu me viro aqui, tá tudo sob controle. Entendeu? Então eu prefiro dar para ela porque eu sei que o dela vai ser resolvido. E aí dei para ela. Então assim, é isso que eu acredito, sabe? Isso para mim, eu falo que a única lei que é perfeita é a lei da semeadura. Ninguém vai plantar banana e colher abóbora, cara. Então se tu semeia o bem, tu vai colher o quê? O bem. E uma coisa que eu acho fantástico nisso também é sobre... Não é só dar o peixe, é criar a possibilidade da pessoa aprender a pescar. Sim. Marcelo, fantástico esse bate-papo. Como que o pessoal faz para conhecer mais o seu trabalho? Quem quiser, seja treinar jiu-jitsu, fazer um curso com você, quem sabe em um seminário que você dá, seminários pelo Brasil, pelo mundo. Fala um pouquinho das redes sociais, quem quiser acompanhar seu trabalho também. Tanto no YouTube como no Instagram me acha como Marcelo Galdino BJJ, que é do Jiu-Jitsu. Né? Brasília Jiu-Jitsu.
Marcelo Galdino BJJ, tanto no Instagram quanto nas redes sociais. Quem é fã de carro e de moto e quiser conhecer, tem o Instagram Paixão Sobre Rodas, que aí eu posto conteúdo de carro, de moto, gosto de mexer, né? Quem gosta aí de modificar um pouco, umas rodas grandes, os pneus fininhos, suspensão A, essas coisas, eu sou apaixonado com carro. Ô, mano, o meu negócio não é nem tanto dirigir, é namorar o carro na garagem, é lavar. Pra muitas pessoas não lava, não tem prazer, leva no lava-jato. Eu nunca levo o carro em lava-jato. Tem prazer em pegar ali e lavar, é terapêutico, cara. Já aconteceu várias vezes eu estar com a coluna ruim por causa das hérnias, e aí eu desço pra lavar o carro, e minha mulher, hoje ela não fala mais nada, ela fala, Marcela, tu não pode fazer isso. Eu falo, meu amor, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu fico deitado ali, eu fico, sabe... Dá um tédio, não, vou fazer alguma coisa, eu vou no meu limite. Aí lavo o carro, cara, e às vezes eu melhoro do bem-estar, aquele prazer de estar cuidando, sabe? Eu melhoro disso, cara. Eu gosto demais. Lavar carro, moto, eu fico ali namorando, dou uma cera. Fantástico. Acaba sendo uma forma de hobby, de terapia e de também... terapêutico. Terapêutico. E também é uma coisa que virou, de certa forma, eu falo... Eu gosto de pensar sobre isso, trazendo agora uma reflexão minha. Quando eu já pensei bastante sobre o sentido, às vezes as pessoas ficam assim, eu tenho que fazer mais dinheiro, só que aí eu não estou entendendo qual é o meu dia perfeito. Vamos colocar, eu estou colocando meu, e aí também eu quero ouvir um pouquinho o seu. Eu gosto de, no meu dia perfeito, eu gosto de gravar conteúdo, bater papo com pessoas que eu acabo aprendendo bastante. Então eu colocaria de alguma forma isso, eu colocaria tempo com a minha família, com a minha esposa, eu tô com o filho, agora vai fazer 1 ano, então poder ter um tempo com meu filho, com a minha esposa, eu acho isso fantástico. Às vezes vou ligar, conversar com a minha mãe um pouco, com meu pai, tô falando, é simples, não é nada extraordinário, não é, eu vou para Paris, tô colocando essas coisas simples, por quê? Porque se a gente se desconecta, se esquece do que é o dia perfeito, eu gosto de fazer atividade física, então de preferência, não precisa ser algo extraordinário não, mas nem que for, se eu tiver feito uma caminhada, se eu tiver ido na academia, alguma coisa que isso me ajuda. Gosto de dizer que sem cuidar do corpo minimamente, sem perceber, a nossa cabeça começa também a sofrer as consequências. Sim. Então, eu cuidei do meu corpo, eu tive tempo com a minha esposa, com meu filho, eu consegui gravar os conteúdos, eu estou falando meu dia perfeito, eu também acredito muito, compacto muito com isso que você falou, eu contribuí com a vida de alguém, eu servi alguém, pode ser através de um conteúdo que chegou em alguém que precisava, pode ser através de um dos cursos que a pessoa fez comigo e falou, nossa, isso ajudou na minha vida, isso me engrandece de alguma forma. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes pode surgir coisas que me desconectam daquilo que eu estou querendo construir como, isso aqui vai me fazer bem. E me desconecta pode ser assim, olha, surgiu uma oportunidade de você, sei lá, vai mexer com a padaria. Mas às vezes eu não tenho nada a ver com a padaria, pode ser até que seria um bom negócio, não estou dizendo que não seria. Mas a vida passa rápido demais. Então, eu gosto de pensar sobre algumas coisas que me fazem bem no meu dia. E deu para entender bastante coisa aqui, acredito que vou colocar um pouco do dia do Marcelo, pelo que você contou. Vai envolver família, vai envolver os filhos, vai envolver o jiu-jitsu ou o esporte de alguma forma, vai envolver contribuir também com as pessoas, sentir que está servindo as pessoas e estar perto de pessoas que fazem bem para você. Sim. E a fé? E a fé, não pode, claro. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou na igreja orando. Eu e minha família. Foi interessante, Romano, isso, que uma vez eu dei um seminário em Portugal e já tinha algumas pessoas que me seguiam de lá. E um tinha mais afinidade, tem muitos cursos meus, compra direto. E um dia ele me mandou mensagem, 6 e pouco, eu estava saindo da igreja. Aí, em forma de brincadeira ali, a amizade que a gente já tem, eu fiz um videozinho mostrando onde eu estava. Eu falei, quer saber o segredo do professor Galdino? Esse aqui, ó. Todo dia eu levanto e venho com minha família para a igreja. Levanto 5h30 da manhã e a gente vem orar na igreja junto e tal. Rapaz, só isso, assim, só rindo, né? Passou poucos dias, ele me mandou uma mensagem. Falou, professor Galdino, eu quero ser igual ao senhor. Já conversei com minha esposa, nós começamos a ir para a igreja ontem de manhã. Fantástico. Aí a esposa dele me mandou mensagem, isso deve ter uns 4, 5 meses. Aí a esposa dele me mandou mensagem uns dias atrás que ele ia ser batizado.
E eles queriam fazer uma surpresa para ele, e ele me admira demais, pediu para mim gravar um vídeo que eles iam passar no telão lá para ele. Você vê, né? Fantástico. É muito bom poder inspirar pessoas a buscar ser melhor que era ontem, né? Muito bom. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, lembra de deixar o gostei, se inscreva se você quiser, claro, e acompanha também o trabalho do Marcelo Galdino, que faz um trabalho incrível no jiu-jitsu e também fora do jiu-jitsu como ser humano. Vale a pena conhecer mais sobre o Marcelo, uma pessoa fantástica. Se você gostaria de treinar jiu-jitsu, já treina. Se você mora em Patos de Minas, quem sabe quiser conhecer a academia. Até fala mais uma vez as redes sociais. Como... Marcelo Galdino, BJJ, e a da eu não falei, né? Da Galdino Fit é Galdino Fit mesmo, né? Que aí lá tem boxe, muay thai, jiu-jitsu, cross-training, tem dança, tem fisioterapia, tem pilates, lá tem tudo. E num precinho, ó, bem conta. Boa! Ó, acompanha o trabalho do Marcelo, um grande abraço e vamos juntos, sendo pessoas melhores, porque assim a gente faz desse mundo um lugar melhor, mesmo que uma pessoa de cada vez. Grande abraço, muito obrigado, meu amigo. Por nada, valeu, galera.